Bom, meus amores, vamos nessa? Vamos para a luta? Vamos trabalhar? Estamos na página 85, nós vamos trabalhar agora sobre um pouquinho sobre estatística, tá? Ai, professor, é difícil. Não, gente, é colocar no gráfico, moleza. Gráfico X, Y, vamos fazer uns gráficos de coluna, tranquilo, molezão. Não tem problema É nisso, de, não, é de tá? boa. Estou De na boa. página 85, bora lá, acompanhe, por gentileza, a minha leitura. Pesquisa Embora. estatística censitária e amostral. Você conheceu nos capítulos anteriores alguns institutos que realizam projetos para a preservação e a proteção de animais que correm riscos de extinção. Agora vamos entender como são feitos os estudos para verificar se essa espécie de animal corre risco de extinção ou não e como a pesquisa estatística contribuiu para esses estudos. Só para que você tenha uma ideia, eu fiz uma das minhas universidades, foi biologia, foi a primeira, né? E tínhamos uma disciplina chamada estatística biológica. E a gente calculava por fórmulas matemáticas e com o auxílio, claro, de uma calculadora científica, era obrigatório, né? Saber a quantidade de animais que tinha por certa quantidade de área, e aí a gente conseguia ressaltar e ver se essa espécie estava entrando em extinção, se essa espécie estava em equilíbrio ou se essa espécie tinha uma quantidade maior do que o número normal, tá? Então, existem aí cálculos que são feitos para isso. Óbvio que a gente não vai fazer esses cálculos, mas a gente vai ter uma ideia do que é feito, tá? Pesquisa Professor, censitária e pesquisa amostral. Bom, professor, oi. quando os animais têm um número maior que o normal, isso é ruim? É ruim, é ruim. Porque o que acontece, Bruno? Vamos parar para pensar nos roedores. Se a gente passar lá para pensar nos ratos, os ratos na cidade têm um número muito maior do que, obviamente, deveria ter. Por quê? Porque, no caso, na nossa cidade, não tem predador natural. Não tem o gavião, não tem a águia, não tem a serpente, não tem a cobra que coma o rato. Então, por essa razão, esse cara cresce demais e ele passa a ser, obviamente, um desequilíbrio ambiental. Bruno, eu estava na moda outro dia, passando aí nos noticiários, aquela névoa de gafanhoto, aquela quantidade exorbitante de gafanhoto. Aqueles caras estão em desequilíbrio. Então, se porventura eles encontram uma lavoura, uma plantação, eles devoram, acabam com a plantação total. Então, o desequilíbrio nunca para menos ou para mais é vantajoso. Nunca vai ser vantajoso. O desequilíbrio sempre é prejudicial. Beleza? Tranquilo? Bom, a entidade responsável pelo mapeamento da fauna no Brasil, ou seja, dos animais existentes, é o INCMBI, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que está associada ao Ministério do Meio Ambiente. Veja a notícia abaixo, o levantamento da quantidade de espécies de animais no Brasil, realizado por esse instituto em 2014. Fauna brasileira. O Brasil é responsável pela gestão do maior patrimônio da biodiversidade do mundo. Gente, eu vou ler de novo. O Brasil é responsável pela gestão do maior patrimônio biodiversidade do mundo. Sabe de onde vem isso? Principalmente pela Amazônia, né? Então, a Amazônia é um local onde eu tenho uma biodiversidade gigantesca, né? Que a cada dia que passa está sendo mais devastada, mais destruída, sendo retirado madeira e, obviamente, por queimadas, tá? Então, tem se diminuído essa área aí de floresta, tá? São mais de 120 mil espécies de invertebrados. Vocês já viram isso em ciências. O que é invertebrado? É o cara que não tem a coluna vertebral. Ah, professor, dá um exemplo. Os poríferos, os quinidários, a água-viva. Você tem os vermes, o plateuminto, o nemateuminto. Você tem os insetos, você tem os moluscos, você tem os equinodermos. Olha quanto exemplo eu te dei, hein? Todos esses caras são invertebrados, não têm a coluna vertebral.
Nós temos invertebrados e aproximadamente 8.930 espécies de vertebrados. Quem são os vertebrados? São representados por 5 organismos. Primeiro deles, os peixes ósseo, chamados de osteíctes. Lembra? Osso vem de osteíte. Você tem os peixes cartilaginosos, que são os condrictes, como a raia, como um cação, como um tubarão. Você tem os anfíbios, todos. Então, você tem o sapo, a rã, a perereca, a salamandra, dentre outros, né? Você tem, obviamente, os répteis, que aí entram os crocodilianos, todos os crocodilos, os escamados, que são as cobras e os lagartos, e nós temos os quelônios, que são as tartarugas, são os cágados e é o jabuti, certo? Depois, nós temos todas as aves e, por último, nos enquadramos nesse grupo. Nós somos os mamíferos. Então, todos esses organismos, desde os peixes até nós, são dotados, têm a presença da coluna vertebral. Muito bem. Que dá um total de 8.930 espécies de vertebrados. Desses vertebrados, 774 são mamíferos. 734. 734, isso, perdão. 1.982 são aves. Repara que você tem ave aí, com toda certeza, 2 vezes, quase 3 vezes mais do que mamíferos, né? Você vê que a diversidade de aves são gigantescas. Répteis, você tem 732 répteis, um pouquinho a menos do que os mamíferos. Anfíbios, 937, um cadinho a mais. E peixes, olha lá, 3.150 exemplares de peixes, né? Continentais. E nós temos os peixes marinhos, que dá mais 1.358. Ou seja, a gente pode perceber aí que a maior diversidade está relacionada aos vertebrados com relação aí aos peixes, tá? Bom, a fonte está lá, tal, vê lá o acesso. Repara que isso é fevereiro de 2020, tá? De 2020, beleza? Bom, primeira questão diz lá, analisando a notícia acima, faça atividades propostas nas páginas seguintes para entender melhor a nossa fauna brasileira. Bom, letra A. Represente as informações dadas em forma de tabela simples. Para isso, complete abaixo, a tabela abaixo, com a quantidade de espécies de animais vertebrados e invertebrados. É só virar do lado e copiar o dado, o professor vai te falar para você nem ter que virar. Invertebrados, obviamente, a quantidade é 120 mil. Então, coloque aí 120 mil. E vertebrados, nós temos 8.930. Quanto, professor? 8.930. Brunão. Totalizando, faz a soma aí. 128.930. Muito bem, Merilidson. Obrigada, meu gato. É só somar. Na verdade, você só vai copiar os 2 primeiros números lá dos invertebrados e colocar o restante do vertebrado, né? Moleza. Letra B. Calcule a quantidade total de espécies que dispõe a fauna brasileira e escreva o resultado obtido na página da tabela acima. Bom, resultado, calcule a quantidade total de espécies que compõem a fauna brasileira e escreva o resultado obtido na tabela acima. Já fizemos isso, já somamos os 2. Muito bem. Letra C. Qual é a população estatística, o universo estatístico da pesquisa mencionado na notícia? Gente, qual é o assunto da pesquisa? Quantidade de youtubers no mundo? A quantidade de alimentos distribuídos em fast foods? Qual é o tema da nossa pesquisa? São os animais do Brasil. Eu escrevo na letra C, animais do Brasil. Muito bem. Professor, Ei, pode colocar o que está lá em cima, tipo, a quantidade de espécies de animais no Brasil? total, você quer, gatinha, ou você quer a tabela toda?
Não, pode colocar a quantidade de espécies Pode de colocar. animais. São sinônimos, tá? Quantidade de espécies, quantidade de animais no Brasil, tanto faz, tá bom? É isso que se refere aí à tabela. Na letra D, ele pergunta, de acordo com as informações apresentadas no quadro Lembre Mais, o professor vai ler, né? A gente não leu. Ao lado, e analisando a tabela acima, converse com o seu professor e seus colegas sobre o tipo de variável que é apresentada na pesquisa. Depois assinale a alternativa que indica essa conclusão. Lembre-se, quando em uma pesquisa a informação é representada por valores numéricos, chamamos essa informação de variável numérica. Quando as informações não é numérica e pode ser agrupadas em grupos ou categorias, chamamos de informações de variáveis categóricas. Bom, a nossa em cima, qual é o dado? Tudo bem que ele tem números, mas a tabela lá em cima, lá na letra A, quais são as duas variáveis? Vertebrado e invertebrado. Ele não falou número, ele falou a categoria. Por exemplo, se fosse anos, 2010, 2008, e aí você tivesse a quantidade de animais, aí sim seria numérica. Mas ele te deu invertebrado e vertebrado. Então, no caso aí, a nossa pesquisa e a nossa tabela será categórica. Muito bem. Letra E. Analisando a tabela do item A, construa o gráfico na malha quadriculada ao lado e não esqueça de criar um título para ele. Depois, complete os espaços para as que sintetizam as informações coletadas na pesquisa. Bom, o título, o que a gente pode colocar? Título, primeira coisa, quantidade de espécies, quantidade de animais no Brasil, quantidade de organismos vivos no Brasil, sei lá, coloca aí o que você quiser, tá? Agora, presta atenção, nós vamos fazer uma tabela. Nós vamos fazer uma tabela de coluna e nós teremos duas colunitas, duas colunas. Quais são as colunas que a gente vai ter? A gente vai ter, então, a coluna dos vertebrados e dos invertebrados. Agora, presta atenção, meus amores. É isso que o meu aluno ele tem que interpretar quando ele faz uma tabela. Qual é a quantidade de invertebrados que nós temos? É uma pergunta. Invertebrados. Quanto? 120 mil. Ah, professor, eu vou colocar minha tabela do número 1, 2, 3, 4. Você tá louco, filho. Você tá louco. Você vai fazer 30 anos e vai continuar fazendo essa tabela ainda. Então, vamos ter que aumentar esses números. Vamos colocar os números de 20 mil em 20 mil. Então, eu começo no 0. A primeira linha, então, vai ser o 20 mil, depois o 40 mil, 60 mil, 80 mil, 30 mil, e vai com os mil a todos, certo? Então, eu quero que você olhe para mim, eu vou fazer na minha tabelosca aqui. Olha lá. Você fazer na matéria quadriculada? Sim, tá boladinho aí, minha princesa. É por isso que ele deixou aí esse carinha, para você fazer bem bonitinho. Então, olha lá, aqui, aqui. Bom, muito bem. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser aqui. Olha para mim, por favor. Eu tenho aqui o 0. Primeiro tracinho, eu vou colocar 20 mil. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e por aí afora. Então, aqui eu tenho 40 mil, 60... Pode pular um risquinho? Ó, Pode pular um risquinho? até pode. Só precisa tomar cuidado para ver a quantidade de linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ficar muito apertado. Até pode, se você quiser, pode. Mas precisa só tomar cuidado para ver se vai dar todos os dados. Então, aqui vai ser o 80 mil, o 100 mil, boa ideia, 120 mil, e vou fazer até os 140 mil. Professor, não tem. Mas eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou fazer. Vou fazer até os 140 mil. Muito bem. Repara uma coisa. Aí na tua tabela, ele não colocou espaço para você colocar, mas você vai colocar. Olha para mim.
Toda vez que você faz uma tabela, você tem dois dados. Esse cara é o Y e esse cara aqui é o X. O que é o Y? O Y significa o quê? Os Número números de espécies de animais. Número de Rafa. de espécies de animais. Perfeito. Então, ó, o Y você vai escrever aqui em cima. Quantidade de espécies. É isso que vale o meu Y. Quantidade de espécies. Muito bem. Fechou? Uhum. Agora, repara aqui. Você tem os números, os quadros embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha o que eu vou fazer. Presta atenção em mim. Eu vou pegar dois quadradinhos. Vou pular um e vou pegar dois, tá? Vou pegar dois. Vou escrever aqui embaixo. Invertebrado. Invertebrado. Quantos invertebrados tem? Olha na tabela lá em cima. 120 mil. 120 mil. Então, olha aqui para mim, por favor. Vou subir até os 120. E vou marcar isso aqui. Eu vou fazer achuradinho assim, ó. Se você quiser pintar, fica ao seu critério, tá bom? Falei que era fácil? Molezota. Aninha, tudo bem? Então tá bom. É que ela não tá nem balançando a cabeça nem os braços. Aí eu fico preocupado. Eu gosto quando ela balança os braços. Ela fica dançando os TikTok dela aí. TikTok, sei lá o que vocês dançam. Feito? Já era? Ficou limposo a tua tabela aí? Tudo bem. Agora, vamos pensar o seguinte, meus amores. Eu vou pular duas linhas para ficar mais bonitinho, para dar um espaço de escrever a palavra, tá? Vou pular duas linhas, vou fazer mais dois quadradinhos e vou escrever vertebrados. Muito bem. Agora, galera, presta atenção em mim. Olha lá na tabelinha, lá em riba, na letra A. Quantos vertebrados nós temos, meus príncipes? 8.930. Arredonda isso para mim, Merilidson. 9.000. Perfeito, 9.000, gato. Ótimo. Agora, olha para mim aqui, por favor. O primeiro quadradinho que você fez, quantos números você colocou? 1000. Foi de 20 em 20 mil. 20 mil. 9.000 é um pouquinho menos da metade. Então, ó, vou colocar aqui metade, um pouquinho menos. Gente, aqui não tem como ser preciso, né? Porque nós estamos falando de uma quantidade muito grande. Então, um pouquinho menos da metade aqui. Então, você vai fazer aqui um bocadinho menos. Meu gráfico ficou bem pequenininho assim, ó. É isso aí. Show de bola? Sim. Oh. Tutto bene, tutto bene. Ai, que boa. Muy bien, guerreiros, muy bien. Ai. Agora, podemos completar ali aquele quadrinho embaixo? Ainda vocês estão terminando? Professor, Oi? eu tô travando pra você? Não. Tá travando um pouco. Para mim não, gata. A Vitorinha tá cismada que ela tá travando hoje, hein? Rafaela, você tá comendo, Rafaela? Tadinha. Tá travando. Tu tá comendo o quê, Ela Rafa? nunca come. Quando Ok. ela come, eu encho o saco dela. Pode comer, Rafinha. Pode comer.
Come aí, vai. É, não tem problema, né? Ah, Maria Mas Menina, come tá porque comendo tá com também, fome. né? Hã? Ah, muito bom. Pode comer. Bem a hora que você falou, eu peguei a banana. Maria fala até com a boca cheia, de tanto que tá comendo. Ah, meu pai. Esse povo E ela não tem sempre tá jeito. comendo nas coisas. Esses meus alunos que eu amo, viu? Ah, meu Deus do céu. Professor? Bom, vamos lá. Agora eu vou Nossa, é ter um nóis. pouquinho lá embaixo. Observando Professor, os dados da pesquisa, é possível concluir que a maioria das espécies de animais é do tipo quê? Invertebrado. Muito bem. E a minoria é do tipo vertebrado. Show de bola. Olha lá. Também é possível concluir que existe mais de 128.930 espécies no Brasil. Olha lá em cima é o quê, professora? Categórica e numérica? Eu perdi nessa parte. Lindão, presta atenção. Bruno, quais foram os dados que a tabela te deu? Foram números ou foram palavras? Palavras. Palavras. Quais foram? Vertebrado e invertebrado. Quando a tabela te dá, Brunão, palavras, ela é uma tabela categórica. Você vai dividir ela por categorias. Vertebrado e invertebrado. Preto, amarelo, azul, por categorias. Agora, quando a tabela te dá números, professor, mas ela me deu número. Deu número, claro que deu número. No Y, ela vai dar sempre número. Agora, no X, ela poderia ter colocado, Bruno, o ano de 2000, 2010. Perfeito? Então, aí são números. Aí é uma tabela numérica. Como ele te deu vertebrado e invertebrado, é uma tabela categórica. Fechou? Obrigado. De nada, meu príncipe. Página 87, pesquisa por amostra. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade publicou em 2018 a obra Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada em Extinção. Isso em 2018, hein? Nós estamos em 2020, né? Muito bem. Uma das pesquisas nele apresentadas avaliou 12.254 espécies de animais. E como algumas dessas espécies ocorrem em mais de um bioma, obteve os dados expostos na tabela ao lado. Vamos ver o que essa tabela nos traz. Primeira coisa, a tabela tem um título. Qual é o título da tabela? Ocorrência de espécies avaliadas por bioma. Esse é o título. Muito bem. Quais são os biomas? Ele colocou lá. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, dentre outros. Número de espécies ameaçadas de extinção e o número de espécies total. Então, por exemplo, na Amazônia, você tem 180 animais ameaçados de extinção. E você tem um total de 5.070 espécies. Se você olhar dentre os biomas, é o bioma que mais espécie tem. Agora, dessa tabela, a gente pode ter algumas informações. Primeiro delas, qual é o bioma onde eu tenho o maior número de animais em extinção? Na Mata Atlântica. Quanto? 596. Perfeito. Volto a perguntar. Qual é, nessa lista de extinção, o bioma que tem menos animais em extinção? Pantanal. Pantanal. Com quantos animais em extinção? 36. 36. Beleza. Na última coluna é a quantidade de espécies. Já vimos que a maior quantidade de espécies, maior quantidade da nossa fauna está na Amazônia. E a menor quantidade de organismos está onde? Em Pampas. No Pampa, com 956 espécies. Beleza? Então, nessa tabela, a gente consegue olhar alguns dados. Então, esses são os dados mais marcantes. Maior espécies em extinção, menor, maior quantidade de organismos e menor quantidade de organismos. Muito bem. Segunda questão diz lá, analisando as informações dadas na tabela acima, faça atividades a seguir para encontrar a quantidade de espécies de animais que estão ameaçadas de extinção no bioma. Qual é a quantidade de espécies de animais que foram avaliados na pesquisa?
quantos organismos foram avaliados na pesquisa? Eu quero saber o número de espécie. Bora somar. Soma aí. 5.070, mais 1.182, mais 3.000 e pouco, mais não sei o quanto, mais não sei o quanto. Vamos somar? Some aí, vai. Eu vou somar para ver se esse dado está correto também. 82. Usa a calculadora, tá, gente? Em nome de Jesus, né? Calculation. Pronto? Deu 17.673. 17.673? Uhum. Sim, foi isso que deu. Agora, qual a quantidade de animais foram avaliados na pesquisa? Você vê, a tua apostila deu um dado errado. Então, coloque o dado certo, por favor. 17.673. Naquele espacinho azul ali, né? Mais ou menos. Né? Né? Na letra A, Brunão, é isso aí. É que a minha apostila é branca e preta, eu não sei qual é a cor, mas é ali abaixo da letra A. Letra B diz lá, converse com o seu professor e com seus colegas sobre a pesquisa realizada em... isso é 2018, tá? Muito bem. Pelo Instituto Chico Mendes, contemplou todas as espécies de animais existentes ou apenas uma delas. Gente, não tem como. É óbvio que ela contemplou o quê? Só algumas das espécies. E outra, vamos parar para pensar a seguinte situação. Eu tenho espécies de animais, eu tenho espécies de vegetais, eu tenho protozoários, eu tenho fungos. Então, essa quantidade de 5.000 e poucas espécies é só de animais. Não entrou vegetais, não entrou todas as outras, tá? Então, essa tabela se refere apenas a alguns animais, beleza? Então, escreva aí na letra B, escreve na frente aí. A tabela se refere apenas a alguns animais, tá bom? Agora, letra A. Letra A. Letra A não, que letra A? Letra C. Complete os espaços abaixo de acordo com a sua conclusão da atividade anterior. A população estatística de espécies de animais existentes no Brasil é de quantos? 17.637. Muito bem. De espécies, tá? E a quantidade de espécies analisadas na pesquisa em 2018 foi de quanto? Foi de quanto? Peraí, gente. Tem coisa errada. 12.254. Então, peraí. Qual a quantidade de espécies de animais que foram avaliados na pesquisa? Então, mas vocês concordam comigo que quanto a gente fez a soma, quanto deu? 17.600. Da onde que ele tirou 12.254? Eu acho que é mas Vamos ler de novo? Uma das pesquisas nela apresentadas avaliou 12.254 espécies de animais. E com algumas dessas espécies ocorreu em mais um bioma. Obteve os dados expostos da tabela abaixo. Bom, Animais que não são conhecidos? na verdade, o que acontece? Ela contou a quantidade de espécies. A quantidade de espécies, coloca aí, foi de 12.200... Peraí. Quantos animais ele contou? Ele contou 12.254. Por que deu o número de 17.630 e pouco? Porque teve O animal animal. estava em mais de um bioma. Fechou? Então, ele foi contado mais de uma vez. Então, vamos lá. Vamos preencher a letra C.
A população estatística da espécie de animais existentes no Brasil é de mais de... Qual é a quantidade total de animais? Então, foram 17.673 espécies. E a quantidade de espécies analisadas na pesquisa, a somatória todas, quanto que foi? Foi de 12.254. Beleza? Você entendeu a variância de valores? Eles pesquisaram uma quantidade de organismos, que foi 12.256. Professor, mas a gente tomar o número de espécies, por que que dá diferente? Porque um animal estava em mais de um bioma. Beleza? Tranquilo? Perfeito. Letra D, vamos lá para a seguinte situação. O que a gente viu lá nessa análise? A gente viu a seguinte situação. De acordo com as informações do quadro, saiba mais ao lado, complete o diagrama de Venn. Nós já vimos esse diagrama, né? Na verdade, você não viu comigo, você viu no 6º ano, né? O diagrama de Venn. Abaixo, a quantidade que representa no universo estatístico e a amostra da pesquisa representada anteriormente. Bom, o A é a quantidade total, perdão. O A é a quantidade de organismos na espécie. Quantos organismos nós tivemos na espécie, dada lá em cima? 12. 12.254. E agora o universo. Qual que é a quantidade total de organismos, contando esses animais mais de uma vez? 17.670. 17.673. Beleza? Tranquilo? Letra E. Vamos lá. Analisando a tabela representada na página anterior sobre as espécies ameaçadas de extinção nos biomas avaliados, construa o gráfico na malha quadriculada abaixo. Não se esqueça de colocar o título e a legenda no gráfico. Depois complete os espaços que sintetizam as informações coletadas na pesquisa. Muito bem. Então, agora, nós vamos ver a seguinte situação. Bom, o primeiro quadradinho, você vai pintar ele de escuro. Pinta ele de escuro, com seu lápis de escuro aí. Ou coloca uma cor, nós vamos precisar de 2 cores. Aí você vai escolher qual é a cor que você quer. Então, a primeira cor, vamos escrever aí o que se refere. Então, a primeira cor, você vai colocar lá. Tudo bem que o espaço é pequeno, mas coloca lá. Número de espécies por bioma. Muito bem. E o outro quadradinho, lá embaixo da sua tabela, você vai colocar ele de outra cor. Cada um põe a cor que você quiser. Você vai colocar quantidade de animais. É naqueles 2 ali embaixo, né? Isso, nos 2 de baixo. O primeiro é a quantidade de organismos por bioma. E o outro, quantidade de animais em extinção. Muito bem. Agora, volta a sua tabelistica um pouquinho, sua página um pouquinho. Vamos olhar na Amazônia. Quantas espécies tem, galera? Tem que nem... Não, nossa, 5.070. 5.070. Legal. Então, a minha tabela não pode ser de 1 em 1. A minha tabela vai ser de quanto? De 1.000 em 1.000? Em 1.000. Legal. Ana, você que gosta disso, se você quiser deixar 2 espaços em cada um, fica ao seu critério, tá? Então, olha aqui o que eu vou fazer na minha tabelinha. Veja aqui comigo, por favor. Olha lá. Vou fazer minha tabelusca. Muito bem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem.
Esse é o Y. Gente, o que é o Y? É a quantidade de... Quantidade. Top. É isso mesmo. É a minha quantidade. Gente, vai faltar 1 minuto. Se terminar, a gente continua daí amanhã, tá bom? Beleza? Tá. Agora, ó, só coloca os números, por favor. Pula de 1 aqui, ó.